Então, Thiago Reis, fim de folga, a turma estava na rede social, jogadores descansando, domingo, ontem também, e agora à tarde iniciam a preparação para o duelo contra o Fortaleza. Lembrando, 9h da segunda-feira, em Cariacica, o Cruzeiro, que dentro da sua programação inicia a atividade agora à tarde e vai até o domingo pela manhã, antes do embarque ao Espírito Santo, que promete uma invasão de torcedor do Cruzeiro. Esse Cruzeiro que tem a volta do Zé Ivaldo, tem também outras alternativas, pelo menos é o que vem ganhando o técnico Fernando Seabra nos últimos dias. Tivemos contra o Botafogo o Matheus Henrique mais uma vez como titular, desta forma na vaga do Lucas Silva. O Marlon deve ser mantido na ala esquerda, fazendo esse revezamento com o próprio Kaique. O atacante Rafael Silva, o Rafa Silva, que antes das contratações foi o cara ali que substituiu o Dineno no comando de ataque, está em fase final de recuperação de uma lesão, ele que machucou a coxa direita naquele empate contra o Vasco no dia 16 de junho, e pode já ficar à disposição do técnico do Cruzeiro. E dentro da programação, Thiago, aí está a grande preocupação, porque depois do Fortaleza, o Cruzeiro tem o Atlético, aí é o clássico, algo que dá aquela moral também, pensando em termos de Copa Sul-Americana, o jogo contra o Boca no dia 15 em Buenos Aires, o Atlético que joga contra o Cruzeiro no sábado, o Cruzeiro que vai para Buenos Aires logo no domingo e finaliza a preparação, porque na quinta-feira tem o duelo contra o Boca, e dentro do que pretende também pode iniciar a programação até mesmo na Toca. E de olho no Atlético, o jogo contra o Fortaleza chama a atenção, Thiago, o número alto de jogadores pendurados que tem o Seabra. O lateral esquerdo Kaique, o meia Matheus Pereira, o lateral William, olha só, Matheus Pereira e William, os dois destaques da equipe, o zagueiro João Marcelo, volantes Ramiro, Lucas Romero, o meia Vitinho, o atacante Rafa Silva. Então, grande preocupação para a turma segurar o pé contra o Fortaleza, para não ter nenhum tipo de desfalque para o desafio contra o Atlético, Thiago. Ô, Léo Figueiredo, o Rubens falou do Rafa Silva. Rapaz, a fase tá tão boa, o Cruzeiro tem tantas opções que o Rafa, quando saiu, era importantíssimo. Ninguém nem falava do Rafa Silva mais, rapaz. Ô, Thiago, é porque, primeiro, bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, irmão. Cara, o Rafa Silva não tem o padrão dos jogadores que o Cruzeiro trouxe, o padrão técnico. Era um cara que ajudava, fazia parte da boa arrancada do Cruzeiro. Durante algum tempo foi a única opção no comando de ataque do Cruzeiro, porque o Dineno estava machucado. O Rafa Silva, que inclusive não é um centroavante, tem mais características de um segundo atacante, jogar um pouquinho mais pelo lado, mas ele ajudava. Não tem a técnica que tem o Caio Jorge, acho que não tem inclusive a que o Dineno tem, acho que o Dineno é mais decisivo do que ele, mas ele estava ajudando, o time estava coletivamente arrumadinho e ele vinha fazendo os gols. Eu diria que o Rafa Silva cumpriu bem o seu papel. Agora, realmente, vai ficar muito difícil para ele figurar em campo. O Edu Panzi, esse tema sobre o favoritismo, o fato do Cruzeiro ser candidato ao título, chancelado pelo Luxemburgo ontem, o Seabra já tirou o pé. Eu me lembro de uma entrevista do Samuel Rosa, grande Samuel, cruzeirense, cantor, agora fazendo carreira solo, vai fazer show aqui em Belo Horizonte, dia 17, cruzeirense apaixonado, ele tirou o pé, falou, calma, não entra nessa não é pra tanto. Você tá no time #bora ser campeão, ou no time deixa esperar e vamos ver o que vai acontecer? Não, ô Thiago, você dizer que o Cruzeiro entrou na briga pelo título, acho que não é soberba, não é nada disso. Primeiro que o Cruzeiro, sem os reforços, estava fazendo uma campanha muito regular no Campeonato Brasileiro. A chegada dos reforços qualifica muito essa equipe do Cruzeiro. A gente está falando de jogadores que perderam espaço. O Léo estava falando agora há pouco do Rafa Silva. Durante a semana nós falamos dos jogadores que saíram do Cruzeiro, que deixaram o clube, porque simplesmente não vão ter mais espaço para jogarem. Hoje o Cruzeiro tem um meio de campo que
tem o reforço do Matheus Henrique, dali a pouco pode ter o Wallace como titular, e são 2 jogadores que seriam titulares ou figurariam na maioria dos jogos da maioria das equipes do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente fala do Cruzeiro, que tem um camisa 10 que está entre os 3 melhores jogadores da competição. Chegaram atacantes com capacidade de titularidade no Cruzeiro em várias outras equipes da Série A. A gente fala de uma defesa consistente, uma dupla de zaga consistente. Nós falamos do melhor lateral direito do turno do Campeonato Brasileiro, de uma dupla de laterais esquerdos que, quando um não joga, o outro não deixa a peteca cair, e de um goleiro enorme, que é o Cássio. Literalmente. Enorme, literalmente. Por que que esse time, estando a 4 pontos do líder do campeonato, por que que esse time, com jogo a menos, tá brigando por G4? Por que que eu não posso dizer que esse time entrou na briga pelo título brasileiro? Por que que eu não posso dizer que o Cruzeiro entrou na briga pelo título do brasileiro, sendo que as equipes que estão à frente dele vão jogar Libertadores, Copa do Brasil e vão dividir com esse brasileiro que o Cruzeiro só divide com a Sul-Americana? Então, sinceramente, eu não vejo exagero nenhum hoje em colocar o Cruzeiro como candidato. Quem fala que ainda não tem problema também. Tá com mais calma, mais resguardado, até porque o mineiro é assim também, vamos devagar. Mas você não tenha dúvida que Flamengo, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, o Cruzeiro, essas equipes estão sim na briga pelo título brasileiro, o que não quer dizer que outras ali na frente não possam entrar e que algumas dessas ali na frente não possam sair. Ô Thiago, pra mim, eu falei isso na turma do bate-bola ontem, repito aqui, pra mim eu acho uma covardia não colocar o Cruzeiro como candidato a título. Sabe por quê? O Edu acabou de descrever bem, o Cruzeiro tem 35 pontos com um jogo a menos. E não é um jogo a menos contra o líder. E vamos lembrar que o Cruzeiro ganhou os 2 jogos do líder do campeonato até então, que era o Botafogo. O Cruzeiro tem uma campanha nos últimos 5 jogos melhor do que a do Flamengo, do que a do Botafogo e que do Palmeiras. O Cruzeiro tem o melhor lateral direito, que o Edu falou, e tem simplesmente o melhor jogador do campeonato, que é o Matheus Pereira. O Cruzeiro está recebendo reforços. Por que o Cruzeiro não pode ser colocado como candidato? Qual que é o grande problema? Qual que é o medo? Eu acho que quando parte de dentro do clube, como é o caso do Seabra, você vai trazer uma responsabilidade desnecessária. Não, mas eu acho normal. Claro. Não, ele tira um peso, mas a gente não tem essa responsabilidade. Óbvio. O clube, tudo bem. Eu tô falando da opinião nacional. Posso acrescentar mais alguns ingredientes dentro do que você falou? Sim. Se você montar a seleção do turno, você pode colocar, cada um tem a sua. Na minha teria o técnico, o zagueiro, o lateral direito e o camisa 10. São 4 elementos do Cruzeiro da seleção do turno. O zagueiro seria o João Marcelo? Sim. João Marcelo. E pro retorno, dentro da projeção que você fez, Flamengo, Palmeiras, Botafogo não, já foi. Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e São Paulo são jogos que o Cruzeiro faz como mandante. Onde ele tem 100%. 100% de aproveitamento. Fortaleza e São Paulo tem aquela coisa esdrúxula, aquela situação bizarra da venda do mando. Mas ainda assim é mandante. Então isso tudo conta também. É uma covardia quando eles... eu tenho um recado para dar pro resto do Brasil aí, porque acho que aqui em Minas Gerais já ficou bem claro. O Cruzeiro já voltou, tá, gente? Aquela expressão de o Cruzeiro está voltando, ela funcionava até outro dia. O Cruzeiro já voltou. Mas deixa eles acharem, deixa eles acharem. Deixa o Cruzeiro ir pela beiradinha aí. Eu não tô vendo isso da imprensa brasileira, não. Mas se tiver também é bom, deixa eles continuarem achando que o Cruzeiro tá devagarzinho. É todo assim, nossa, hein, o trabalho do Seabra é muito bom, mas pra brigar, não. Não, mas o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, o São Paulo, o Botafogo, não. Sabe o que eu acho? Eu acho que o pessoal não entendeu ainda que o Cruzeiro sem os reforços já estava bem e que com os reforços o Cruzeiro tá ficando ainda melhor. E só pra também opinar aí no que o pessoal tava comentando, eu acho que a turma da imprensa, né, do Brasil vem acreditando que o Cruzeiro é o futebol mais vistoso atualmente do futebol brasileiro. Deixa eles acharem o que quiserem. O Cruzeiro vai fazer o seu papel, vai. É bom e assim mesmo, mineirinho, Cruzeiro. Seabra tem razão, vai devagarzinho. Quando eles assustarem, bum! Já bateu lá nas cabeças.